Olá, turma 402. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Saudades, hein? Quanto tempo! Bom, vamos começar nossa aula dessa semana? Hoje nossa aula está lá na disciplina de Geografia. Eu quero convidar vocês a abrirem o livro de vocês na página 346, porque nós vamos falar sobre população, ok? Vamos começar? Beleza. Então, o que é população? Vamos ler aí. População é o conjunto de habitantes de um lugar, ou seja, a quantidade de pessoas que habitam em uma cidade, em um estado e em um país formam a população desse lugar, ok? Como que é feito isso, professora? Bom, de 10 em 10 anos é feita uma pesquisa que nós chamamos de censo demográfico para descobrir a quantidade de pessoas, né? A quantidade da população, dos habitantes desse determinado lugar, beleza? Bom, mas o que acontece é que essa população ela nunca é fixa, né? Porque todos os dias acontecem fatores que podem modificar ou não o número dessa população. Bom, todos os dias nascem e morrem pessoas. Todos os dias pessoas vão embora e pessoas chegam. Mudam, né? De cidade e de país. E isso aí mexe, modifica o número da população de um lugar. Por isso que é feito a cada 10 anos. Bom, em muitos países como o nosso, Brasil, a população que vive na zona urbana é muito maior do que a que vive na zona rural. Por que que isso acontece? Um dos motivos que ocorre isso é o que nós chamamos de êxodo rural, que é a migração de uma população da zona rural em direção às cidades. É um fenômeno que ocorre em escala mundial, ou seja, as pessoas saem do campo para viver na cidade. Esse fenômeno nós chamamos de êxodo rural, beleza? Por que acontece o êxodo rural, professora? Algum dos motivos eu coloquei para vocês, alguns motivos. Primeiro, busca de empregos com boa remuneração. A gente sabe que na zona rural a quantidade de emprego é bem menor do que na zona urbana. Então, muitas pessoas que vivem no campo saem de lá para a zona urbana em busca de melhores condições de trabalho. Elas também saem em busca de uma mecanização da produção rural, ou seja, em busca de máquinas, né? De novos maquinários para levar para o campo. Elas também fogem muito de desastres, como secas, enchentes, que acontecem muito na zona rural. Mas elas também vêm em busca de qualidade de ensino, de uma necessidade. A zona rural ela não vai oferecer para as pessoas, muitas das vezes, um ensino de nível médio ou até mesmo superior. Então as pessoas saem do campo e vêm para as cidades para poder estudar. Muitas vêm para se qualificar e depois elas até retornam para o campo, outras não retornam, ficam mesmo na zona urbana. Então esse fenômeno nós chamamos de êxodo rural, ok? Bom, quando as pessoas elas saem de um município, né, onde elas nasceram, para viver em outro município, ou em um outro estado, ou numa outra região, nós vamos chamar isso de... Essas pessoas são chamadas de migrantes, é um fenômeno chamado migração. Vamos dar um exemplo aí. Se eu sair daqui da cidade de Petrópolis para viver, por exemplo, em Juiz de Fora, né? Estou saindo do estado do Rio para o estado de Minas Gerais para estudar ou para trabalhar, eu estarei migrando da cidade de Petrópolis para a cidade de Juiz de Fora. Esse fenômeno, essa migração, né, acontece muito no nosso país, né? Se vocês forem buscar aí na família de vocês, vocês vão ver que provavelmente vocês vão ter alguém da família que ou saiu daqui de Petrópolis para viver em uma outra cidade, ou nasceu em uma outra cidade e veio viver aqui em Petrópolis. Vocês podem fazer essa pesquisa aí com os familiares de vocês para descobrir se tem migrantes das famílias de vocês em outras cidades ou até mesmo aqui na nossa, beleza? Bom, mas o que são essas migrações? Essas migrações, né, é essa definição que nós estamos vendo aí, é a saída populacional de uma área para outra. Até aí, tudo tranquilo, a gente consegue compreender. Bom, quando as pessoas
elas saem e não mudam mais de cidade, agora a gente vai mudar de país. Se eu saio do Brasil para viver em um outro país, eu estou emigrando. Eu sou conhecida como emigrante. Então, emigração é a saída de um país para outro. Só que quando eu chego nesse outro país para trabalhar ou para viver lá, eu vou me tornar uma imigrante. Eu estou entrando em um outro país. Ou aqueles que vêm viver aqui. Eu não sei se vocês têm algum parente que veio de um outro país para morar aqui. Um exemplo que a gente tem disso, né, foi a nossa colonização. Nossa aula de história, a gente retorna lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui. E nos anos seguintes, eles começaram a vir para habitar o país, para habitar o Brasil, que ainda era colônia de Portugal. Eles se tornaram imigrantes. É o processo de imigração. Então, quando uma pessoa sai do seu país de origem para viver em um outro país, ela está emigrando. Quando ela chega nesse país e começa a habitar lá, ela se torna um imigrante. É o movimento de imigração, ok? Então, façam a leitura da página 346 para que vocês tenham uma melhor compreensão desse tema, ok? Bom, na página 347, vocês têm algumas atividades aí para fazer. Então, eu quero que vocês façam o é a sua vez, que tá uma pergunta aí, que é uma resposta pessoal de vocês, que caso não consigam escrever no livro, vocês podem responder no caderno, tá bom? Você gostaria de se mudar do município onde mora? Se sim, para onde você iria? Então, você gostaria de sair de Petrópolis para morar em uma outra cidade, em um outro município? Se sim, fala aí pra gente para qual lugar e por que vocês gostariam de mudar, tá bom? Depois vocês vão fazer as atividades. Número 1, que tá pedindo aí para vocês fazerem. Faça o que se pede a seguir. Tá meio ruim aqui de enxergar, hein, gente? O que você entendeu por população de um município? O que é a população? B. Como a população de um município aumenta ou diminui? Que fatores ocorrem para que a população aumente ou diminua? C. Nos municípios, a população da cidade costuma ser maior do que a do campo. Cite uma razão para isso. Por que na zona urbana a população é maior que na zona rural? Beleza? Depois nós temos o pesquisando. Se vocês conseguirem fazer uma pesquisa na internet para dizer para mim quantos habitantes tem aqui na nossa cidade de Petrópolis e na letra B, quantos municípios há no Brasil. Vou dar uma dica para vocês. Tem bastante, hein? Depois nós vamos fazer o relembrando. Número 1. Como se chama o movimento de saída das pessoas do campo para a cidade? Quando a pessoa está na zona rural e ela decide ir viver na zona urbana. Como que chama esse movimento? 2. Complete as sentenças a seguir com o que se pede. A. Para saber o número de habitantes de um município, o governo realiza o que o governo faz para saber a quantidade de pessoas que tem no país, no município? Página 347 vai falar sobre isso. B. O órgão encarregado de realizar o censo demográfico no Brasil é o... Também está lá na página 347, logo aí acima dos exercícios, beleza? Façam a leitura, façam os exercícios no livro. Os alunos que não têm o livro, eu vou pedir para copiar no caderno esse texto da população e colocar apenas as respostas, ok? Na hora dos exercícios, vocês colocam apenas as respostas no caderno de geografia. Quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou dar uma olhadinha nisso aí, beleza? Qualquer dúvida é só me chamar aqui na plataforma, manda mensagem, que a gente vai conversar sobre o assunto, tá bom? Um grande beijo para todo mundo e até amanhã na nossa aula de português. Tchau, galerinha!